É uma necessidade que eu vejo como pastor de ajudá-los nessa realidade que para alguns é nova, para outros já a segunda vez ou terceira, não é? Com filhos pequenos, e é um grande desafio nós criarmos os nossos filhos na presença de Deus. Bem, não é? É um grande desafio. Mas temos direcionamento bíblico, ensino suficiente para podermos aprender, para podermos criar os nossos filhos segundo aquilo que a palavra de Deus nos diz, nos garante como sendo o caminho certo, o caminho mais ideal, né, para a edificação dos nossos filhos. Bom, como motivo é isso? Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Eu quero pedir para vocês ficarem à vontade, tá? Para perguntar, para a gente poder levantar a mão, pode interromper, ok? E o que vai ser dito aqui são coisas do nosso relacionamento costumeiro, né? A gente já tem por costume o que a gente aprendeu, né? A nossa vida prática, a minha e da Gisela, mas também com relacionamento em relação a outras pessoas, nossas famílias, tá? Outros casais que a gente tem comunhão, amizade. Não diz respeito a nenhum de nós, tá? Nem ninguém da igreja, aqui em especial, ok? Então não se sintam de maneira nenhuma culpados se por acaso a gente falar alguma coisa parecida com aquilo que você vive no seu dia a dia, né? Não fique culpado, não fique achando que a gente está falando diretamente para você ou de você. Não é, tá? São experiências próprias, nossas, e aquilo que a gente já viveu na nossa vida anteriormente. Bom, mas fiquem à vontade para perguntar, para saber ou querer saber, tá? Eu vejo que essa é uma realidade para a nossa igreja. Aqui temos crianças maiorzinhas, né? Temos o Maxwell e a Michelle, por exemplo, hoje pequenos, né? E para eles tem sido um grande desafio. Temos aí o Nicolas, que é maiorzinho, que é grandinho, né? O Nicolas está com 6 anos, né? O Vitor Hugo está com 4, né? 4 anos. A Laura, temos aí essas realidades, né? Amém. O Salmo 127 diz que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre do seu galardão. Este texto pequeno, porém conhecido, ele faz parte de um poema hebraico, dos tipos de poemas, faz parte de um salmo, e ele repete 2 vezes a mesma característica dos poemas hebraicos. Repete, duplicam 2 vezes a mesma informação na modo de reforçar uma verdade. Então, a primeira verdade é que os filhos são herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre do seu galardão. Está falando a mesma coisa. O fruto do ventre são os filhos, né? O seu galardão é herança do Senhor. Aí ele repete 2 coisas. Então, a gente aprende que os filhos são herança e são galardão. Basicamente, certamente, o salmista querendo dizer a mesma coisa pela palavra de Deus. Herança, o que é herança para vocês? O que vocês entendem por herança? O que vocês entendem por galardão? Alguém pode me ajudar? O que é herança para você, Andressa? Herança. Quando você recebe uma herança, você recebe alguma coisa preciosa, né? Valiosa, sim ou não? É uma herança dos pais que vem de uma pessoa antes de você, né? Que te deu aquilo. Então, herança é alguma coisa que você recebe, alguma coisa valiosa. Tudo bem?
Então, e também o galardão, a mesma coisa, igualmente. O galardão, ele é valioso, ele é precioso. Isso quer dizer, isso significa muito simples, né, para nós. Os nossos filhos são valiosos. Sim, Amém. Amém? Amém. São muito valiosos. O seu filho é algo de muito valor, algo a quem se deve dar muito cuidado. Tá? Então, o que nós devemos fazer com uma herança? O que você faria com uma herança, Camila? O que você faz com a herança? Pode falar qualquer coisa. Você recebeu uma herança, né? Não dizendo tudo, né? A herança. Uma herança mesmo, tesouro que você recebeu. Você Eu investi. Investir, ótimo, investimento. Pastor Maparelli, o que você faz com uma herança? Cuidar. Cuida, né? Cuida, investe, cuida. O que mais? Elis, o que você faz com uma herança? Tem gente que vende, né, pastor? Tem gente que perde, né? Tem gente que perde. Pois é. Tem gente que dá. Troca. Tem gente que troca, tem gente que perde, né? A gente, isso tudo se resume em uma palavra, perde, né? Sim ou não? A gente pode fazer a herança crescer ou a gente pode fazer a herança se perder. Tem dois caminhos. A herança, os filhos são a herança do Senhor. A herança nós temos que passar para outro. A herança é algo que se recebe e que se transmite de geração em geração. Edificada, melhorada, sim ou não? Então vai passando de um para o outro. Tá legal? E o nosso trabalho como os pais é edificar aquela herança, não esgotar ela, não deixar ela se esgotar. Como herança do Senhor, que são os filhos, segundo as Escrituras, a gente precisa fazer esse trabalho. Não pode perder. Né? Então, esse investimento, quem falou de investimento? A Camila, isso, a Camila logo pensou numa questão financeira, né, de negócio, isso mesmo. Mas também, os filhos, você deve investir. São talentos que você deveria investir, segundo a palavra de Deus, no capítulo 25 de Mateus, ele fala dos talentos, parábola dos talentos. E eu acredito que o talento também é um filho que Deus te deu. Você deveria investir e multiplicar aquele talento, multiplicar aquele potencial que o seu filho tem. Então a herança deve se proteger, deve se guardar, deve se valorizar, deve se separar. Ninguém fica deixando a herança assim jogada, né? Deve separar, deve aplicar, deve investir, conforme a Camila falou. Toda criança é especial. Sim ou não? Toda criança é um tesouro, todo filho é um tesouro. A Bíblia já diz, filhos são herança. E como herança, eles são especiais. Glória a Deus, para mim, os meus são os mais especiais do mundo. Eu tenho certeza que o pastor Maparelli acha a hora mais especial do mundo. Não que os outros não sejam, mas os dois são. Então, todos nós, essa palavra especial, presbítero Max, fala de, não de ser melhor do que os outros, fala de ser exclusivo, compreende? Diferente dos demais, especial no sentido de ser único. O Abraão é único, não existe outro. Deus deu ele, exclusivo. Tá bom? E a gente às vezes acha que o nosso filho é especial no sentido de ser melhor do que os outros, mas a especialidade não está ligada a esse fato. Está ligado ao fato de que o nosso filho é único, peculiar. Diante desse fato, a primeira coisa que a gente vai aprender: existem muitos que vão ser preservados. Existem outros que vão ser mais criativos. Sim ou não? Sim. Uns mais bagunceiros mesmo. E outros vão ser na dele. Tranquilos, calados, quietinhos. Uns vão dormir muito. Outros vão dormir nada. Eu já tive reclamações aqui, não tive reclamações, já tive apontamentos, né,
de mães que falam que o filho dormia muito, né? Hoje mesmo eu ouvi uma mãe falando, meu filho dorme demais. Até hoje ele dorme. Mas já vi também de outras mães que falam que meu filho não dorme nada. Porque é especial. Somos especiais, somos diferentes. Deus mesmo respeita a nossa diferença. O problema é que a diferença às vezes incomoda a Deus. Incomoda a gente também. A diferença, muitas vezes, vocês têm um filho, né? Esther, Vitor. Eu tenho um filho, vocês vão ter outro. Não sabe o sexo nenhum? É o João? É o João. O João está vindo companheiro, né? Então, vou brincar com ele, vai estar ao ladinho dele, bom, vai compartilhar muita coisa, né? Inclusive mas vão ser diferentes, vocês vão ver como é que os dois vão ser muito diferentes. Personalidade, jeito, costumes, desejos, vontades, apetites. Um gosta disso, outro não gosta, não quer, porque nós somos especiais. Sobre ser especial, muitas vezes isso incomoda alguém. Eu já vi muitas mães reclamarem, se deixarem do seu filho ser desatento. Já ouviu isso alguma vez? O desatento. Meu filho não aprende, meu filho não aprende, não é ruim na escola, está se dando mal. Não presta atenção, ele consegue. Meu filho é diferente do Estevão. Estevão meu filho, ele é bem concentrado. Ele é tão concentrado que às vezes ele não consegue prestar atenção no mundo, entendeu? Então ele fica desatento em relação ao mundo mais concentrado daquilo que ele está fazendo. Nem todo mundo vai ser igual ao Estevão. Tem vantagem de ser igual ao Estevão? Tem, mas também tem desvantagem. Vocês compreendem? Porque o Estevão ele é desligado em relação ao esporte. Ele é conectado em relação a estudo. Ele se dá bem nas notas. Mas desligado em relação aos esportes. Aí acaba tendo necessidades, carências de um lado, mas coisas boas, né? Qualidades de outro. Qual que é o nosso papel? O nosso papel como pais é saber dosar isso, saber entender as especialidades, as especificidades do nosso filho. Cada filho é especial, já disse. Qual é a especificidade da tua criança, do teu filho? Meu filho é bom, meu filho gosta, então vamos aproveitar as potencialidades que ele tem. E não criticar aquilo que ele tem de bom, de natural, da sua natureza. Às vezes, as mães, os pais ficam tão preocupados com as diferenças que os seus filhos têm, que eles pegam os filhos e levam para o psicólogo, para o psiquiatra, para o terapeuta ou para alguém, para buscar uma solução, tentar fazer meu filho se tornar alguém normal. Porque eu gosto de criança normal. Como se a criança não fosse normal. É normal dentro da especialidade dele, dentro do jeito dele. Hoje, muitas vezes, tudo é diagnosticável. Isso a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Porque eu tenho notado que antigamente as crianças eram uma levada do outro, o pai colocava no lugar. Mas hoje, se a criança é um pouquinho mais levada, a gente tem que levar para o terapeuta. Porque o terapeuta vai dar conta do meu filho. Vai resolver o meu filho. Ok, eu não sei de ninguém que está levando criança no terapeuta aqui, ok? Amém? Não estou falando de ninguém. Digo de experiência que eu vi fora da realidade. E também não sou contra que a mamãe e o papai levem as crianças no psicólogo, no terapeuta. Não se contra, sou a favor, faça isso, porque eles são especializados. Eles são doutores técnicos. Estudaram para fazer isso. Mas tem que tomar muito cuidado hoje, porque quando a mamãe e o papai levam lá, eles querem um remédio. Eles querem uma posição para mudar o meu filho. E às vezes, não está na mão do terapeuta, não está na mão do psicólogo, do médico, do psiquiatra.
situação e a gente quer transferir para outros. Às vezes, não vamos generalizar aqui, tá bom? Eu não quero ser imprudente de generalizar nada. Muitas vezes existem doenças, muitas vezes existem transtornos, de doenças, né? De transtornos necessários de uma atuação, uma intervenção maior de alguém. Mas, muitas vezes, também, nos dias atuais, a criança não pode ser diferente das demais, que a mamãe e o papai acham que ele tem problema, mas não tem. Amém? Faz parte da especialidade da sua criança e do seu filho. Nem todos vão ser iguais. Isso é bom demais. Isso é bom demais. Eles são diferentes. Isso é bom. O desafio bíblico de criar os nossos filhos, né? Qual é o desafio bíblico de criar os nossos filhos? Vamos falar das Escrituras. Lá em Provérbios, no capítulo 22, verso 6, um versículo também muito conhecido das Escrituras, nos diz o seguinte, Provérbios 22, 6, vocês sabem até de cor: educa a criança no caminho em que deve andar. Porque até quando envelhecer, ele não se desviará dele. Se quiser me ajudar, pode ficar à vontade. O manjal aqui vai estar me auxiliando. E esse desafio é um desafio de ensinar. Você já foi professor alguma vez? Já foi? Você foi professor de quê? Escola dominical. Glória a Deus por isso. Assim, você foi professor constante ou deu uma aula? Deu alguns, né? Você dá aula de bateria já? Aula, mas algumas vezes. Sim. Já foi aluno? Quanto tempo você foi aluno? Bastante. Muito tempo. E você, Esther? Já foi professora alguma vez? Professora? Não. O desafio para nós é grande, por quê, Carlos? Porque pela primeira vez a gente é colocado numa posição não de aluno mais. Porque aluno, acredito que todos nós já fomos. Agora a gente é colocado numa posição de professor. Então, somos colocados na posição de quem vamos ensinar alguém. A Bíblia diz: ensina a criança. E quem ensina? Quem ensina é professor. Deve conhecer de fato aquilo que deve ensinar, aquilo que precisa ser ensinado. É por causa disso que é grande o desafio de criar, de educar os nossos filhos. Porque agora nós somos professores, a gente não tem muita pegada de professor, a gente não estudou pedagogia. A gente não tem ninguém pedagogo aqui não, né? Mas a gente precisa agora aprender a ser professor, aprender a educar os nossos. O que é educar? O que é educar? Corrigir. Corrigir também faz parte, né? Alguém pode me ajudar, mas? Ensinar, educar e ensinar. Isso pode me ajudar? Ensinar, corrigir, ensinar. Amar, sim. Transmitir valores, sim ou não? Fica nos dedos assim. Mostrar como faz. Mostrar como faz. Né? A gente vai entender que educar é transmitir conhecimento, ensinar, preparar, instruir, formar, habilitar, disciplinar. Isso tudo é educar. A nossa responsabilidade e compromisso nessa tarefa, por exemplo, está lá em Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7. Deuteronômio 6, 6 e 7. Quando Moisés ali se dá a Shema. Muito conhecido também, esses textos todos são muito conhecidos, né?
mas é um texto especial para os judeus, para o povo de Israel. Deuteronômio 6, 6 e 7. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Amém? E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu Coração. estarão no teu coração. Primeira coisa, as palavras que hoje eu te ordeno devem estar no nosso coração. Dentro de nós, na nossa mente, no nosso interior. Glória a Deus. O povo de Israel, como hebreu, só conhece duas áreas, o externo e o interno do ser humano. Quando fala de coração, está falando da parte interna, da mente, dos sentimentos, do coração. Tá? Então, essas palavras, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Isso deve estar no nosso coração. No versículo 9. E depois de estar no nosso coração, e as ensinarás aos teus filhos. Olha, de novo, ensina a criança no caminho em que deve andar. E as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. E as ensinarás, e delas falarás. Falarás quando? Assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Assentado e andando, deitando e levantando. Assentado e andando, deitando e levantando. Você deve ensinar aos teus filhos em todo tempo. Este versículo aqui revela para nós algo muito sério, que o ensino deve ser feito de maneira metódica, que o ensino deve ser feito sem cessar, não pode parar, repetitivamente, porque nós aprendemos pela repetição. É repetindo que você vai fazer o seu filho entender. O que a palavra de Deus nos diz primeiro é que este ensino deve estar no nosso coração. Primeiro, se não está no teu coração, você não consegue ensinar algo que não está em você. Primeiro, você deve aprender. Primeiro, você deve conhecer para poder ensinar. Isso tem que ser uma verdade em você. Tudo aquilo que você precisa e vai ensinar tem que ser verdade na tua vida primeiro. Tem que ser real a você. Por isso que a Bíblia diz: ensina a criança no caminho. Não é? Ensina a criança no caminho. Não é o é no. Você está junto a ela. Você está caminhando com ela, com a criança. Você está no caminho junto. Você é exemplo. Não adianta que você não vai conseguir ensinar nada para alguém sem ser exemplo desta coisa que você está ensinando. Não é faça o que eu falo. Não faça o que eu te digo. É faça o que eu estou fazendo. Pratique o que eu estou praticando. Não adianta que o teu filho não vai ser uma pessoa de oração se você não for. O seu filho não vai ser alguém adorador se você não é adorador. O seu filho não será servo de Deus se você não é verdadeiramente um servo de Deus. Por quê? Leitor das Escrituras, se você não lê. Se você não lê, o seu filho não será. Não adianta que você queira que o teu filho faça um trabalho que você mesmo não faz, porque ensina a criança no caminho. O exemplo tem que ser nosso. Essas palavras têm que estar dentro de nós, no nosso coração. E depois de estar em nosso coração, então a gente, de maneira repetitiva, metódica, a gente vai ensinar para a criança. Quando? Assentado em casa, fala de reunião familiar, na mesa. Assentado em tua casa, andando pelo caminho, fala quando o pai está junto à criança, né? Guiando a criança, indo para a escola,
voltando da escola, indo para o parque, etc. Andando, deitando, falando da hora de dormir e na hora de acordar. Existe um ensino metódico e repetitivo em relação à criança. Olha, um estudo demonstra que o estudante precisa ser exposto a uma única palavra, 17 vezes. Exposto a essa palavra 17 vezes. É um estudo que foi feito, um estudo sério, 17 vezes para aprender a usar essa palavra. Se você quer aprender uma outra língua, você tem que ser exposto à mesma palavra 17 vezes para você aprender. Uns mais, outros menos. Claro que vai depender, variar da capacidade de cada um, mas foi feito um estudo muito sério. Na média, você aprende esta palavra após 17 vezes de uso. Ou seja, é repetição. A repetição faz a gente aprender. Não desista de ensinar. O ensinamento, às vezes, o ensino, às vezes, frustra a gente acha que ele nunca vai aprender. Porque não deu tempo de repetir tantas vezes quanto o teu filho precisa para aprender aquilo que você aprende. O que a Bíblia continua dizendo a respeito da criação de filhos? Que a responsabilidade é nossa de ensinar, né? Ensina a criança, ensina o teu filho, a responsabilidade é nossa. Essas palavras de hoje te ordeno estarão no teu coração e ensinarás aos teus filhos, ou seja, a responsabilidade é minha, é sua, não é do professor. Ensinar o teu filho não faz parte do ensino, a educação do teu filho não é para o teu professor. O ensino talvez determinadas matérias, mas a educação é para os pais. Tá bom? E que é necessário que seja feito desde a mais tenra idade. Quanto mais cedo, melhor. O ensino bíblico, o ensino das Escrituras, o ensino do que é correto, a educação deve ser iniciada o mais cedo que puder. Nunca é tarde, né? Ou nunca é cedo demais para iniciar a educação. O ensino. Bom? Paulo vai falar a Timóteo, lá no capítulo 3 de 2 Timóteo, verso 15. 2 Timóteo 3,15. Alguém pode me ajudar aí a fazer uma leitura? Bem alto. Por quê? Só ler. E desde a tua meninice, sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Desde a tua meninice. Na NVI vai dizer que desde criança você conhece as sagradas escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Desde criança, irmãos. Ele sabe. Por que ele sabe desde criança? Como que ele sabe desde criança? Isso veio assim do... Hã? Quem foi que ensinou para ele? A mãe, a mãe e a avó. E a avó. Porque o pai dele era grego. É interessante notar que nós temos aqui a ausência de um pai. Esse menino Timóteo, ele sabe as Sagradas Escrituras desde criança, mas o pai dele nem judeu era. Ou seja, ele não foi ensinado pelo pai, foi ensinado pela mãe, na ausência do pai. Então não justifica, mas meu pai é ausente, o marido é ausente, mas o pai da criança não liga. Não justifica. Porque aqui Timóteo mostra e revela que a atuação de um só dos cônjuges pode capacitar a criança em conhecer as Escrituras. Amém? Glória a Deus. É interessante ali que a palavra criança ali, ela está traduzindo a palavra bebê. Ou seja, desde quando Timóteo era bebezinho, a mãe e a avó lhe ensinavam as Escrituras. Interessante. Isso que o pastor Rafael está acrescentando. Desde quando era bebê. Não tem idade.
para ensinar. Não tem idade para começarmos a educar. E a educação é nosso dever, é o nosso papel, porque os filhos são herança do Senhor, são especiais, são tesouro do Senhor na tua vida, que precisa ser edificado. Aí eu tenho vídeo para mostrar para vocês aqui rapidinho, mas não fiquem chateados aí com um pouco da linguagem que ele usa, que às vezes é uma linguagem que não faz parte do nosso contexto, tá bom? Não fiquem escandalizados, não vai falar em palavrão, mas vai um pouquinho além da linguagem. Mas vamos ver aqui rapidinho o vídeo que nós precisamos mostrar. Em relação a isso, se uma criança não é treinada a esperar, a criar, a negociar, a ceder e a se frustrar, você está alejando a criança. É como fazê-la andar com uma pedra amarrada. Aí essa criança vai ficar chata, birrenta, gastona, neurótica e sabe o que? Depressiva e provavelmente drogada, que vai precisar de outra coisa para acalmá-la, porque ela não desenvolveu a autonomia. Ela não manda de dentro para fora no mundo. Ela precisa do outro. E ó, o tempo todo criançada com tablet, com o celular, no carro já tem a tela, o tempo todo a criança é hiperestimulada, ela não se frustra nunca. Por quê? Porque os pais de hoje, muitas vezes, por não saber, narcisicamente, não querem, não quero ser um mau pai, não quero que minha filha fique de birra comigo, não quero que meu filho não seja mais meu amigo. Isso é narcisismo dos pais, é uma sacanagem, está errado, é induzir o filho a uma doença, está errado, isso é criminoso do ponto de vista psicológico, induzir uma criança a ser uma aleijada emocional. Essas crianças ficam infernadas e infernizadoras, enlouquecem as professoras. E aí que o pai fala assim, mas não tem tempo. Cara, você não tem tempo de cuidar de uma e quer que a professora de matemática cuide de 40. Isso é uma sacanagem com a escola. E aí tudo que dá errado na sociedade vira currículo. Aí a escola tem que educar, já paga a escola. É o pai que educa. E aí a escola reforça. Então, esse vídeo vai nos deixar claro que a educação é o nosso dever. E às vezes a gente entrega para coisas e as crianças ficam entretidas em tantas coisas, aprendendo com tablet, com vídeo, com videogame, com televisão, com internet. E a gente não pode abrir mão de educar os nossos filhos. Amém? Tá bom? Existem momentos que são momentos de frustração também. E a criança tem que ficar o tempo todo sendo hiperativa, alimentada. Mamãe, o que eu vou fazer agora? Mamãe, o que eu tenho para fazer? Mamãe, não tenho nada para fazer. Olha, quando eu era criança, vocês, o pastor Marco Aurélio passou por essa fase também, se era assim também, tinha muitos momentos da minha vida que eu ficava ali, sem fazer nada, olhando para o teto. Olhando para o teto. E você que dá um bom jeito, porque meu pai trabalhava, minha mãe era dona de casa, mas tinha mais 4 filhos para criar. Meu irmão, que era mais velho que eu, tinha uma dificuldade física, e minha mãe cuidava dele bastante, às vezes ficava no hospital, fazendo uma cirurgia, e eu ficava junto com os meus outros irmãos adolescentes. Ou seja, dá o teu jeito. Agora, os nossos filhos não podem se frustrar. Na atualidade, as crianças têm que estar o tempo todo ligado, conectado, ligado da televisão, ligado no som, ligado não sei o quê, fazendo alguma coisa, brincando com alguma coisa, e não tem frustração. Aí a criança não aprende a se frustrar em nenhum momento da sua vida. O que acontece com isso no passar do tempo? Ela vai ficar mais velha, vai ficar adolescente, vai ficar jovem, adulto, com esse costume de não ter como não se frustrar. O mundo não pode me frustrar. As pessoas não podem dizer não para mim. O mundo não pode. Tem que estar bem entretida, né? Bem entretida. Ela não consegue ficar parada
entediada, né? Ela não consegue. Esse momento de tédio, que é normal para todo ser humano, né? Tem que começar já na infância. Porque aí, quando é adulto e passa por esses momentos de frustração, de tédio, de você tem nada para fazer, ou frustrações, quando a vida diz não para a gente, porque o nosso pai e nossa mãe não ensinou a gente não, a palavra não é uma palavra tão dura para nós, para essas pessoas, então nós vamos procurar um socorro em outros lugares, nas drogas, porque quer. Ou vão entrar em depressão. Não vão conseguir lidar com as adversidades, com as respostas negativas da vida, com os nãos que a vida nos dá, direto. É ou não? E quando que a pessoa, o ser humano, aprende a ouvir não? É quando é criança. Deveria ser. Mas hoje em dia, outros não ouvem. Ok? Sim? Então vamos aprender a respeito disso. A educação é o nosso papel. Quais são os desafios da atualidade? Já disse aqui alguns, né? Desafios da atualidade. Alguém pode me ajudar? Qual é o desafio que você tem na atualidade para criar os seus filhos? Desafio. Uma dificuldade. Você acha complicado? Estão pensando? O que é difícil? Eu acho que a maior dificuldade que a gente tem é a TV e o que o mundo vai forçando. Porque assim, a criança está no colégio, por exemplo. Eu falo assim, por que eu sou cristão e não posso ver o desenho que meu menino está vendo? Bonequinho, que ele chega em casa. Às vezes a gente olha, esse bonequinho eu não gostei muito não. Mas meu amigo tem, por que eu não posso ter? Eu acho que a maior dificuldade é que o mundo vai forçando e como a gente orientar a criança dentro dos padrões. A parte evangélica parou um pouco, os livros gostam muito de DVD, evangélico, música, mas assim, há um bom tempo não vai fazendo nada novo. Então, assim, são só coisas antigas. Repete, mas novidade cristã para poder inserir, televisão não existe muito. Não tem mais. Ele procura na internet. Porque não se vende mais CD e DVD, na verdade é essa. Aí, como dá mais dinheiro, ninguém faz mais, ninguém produz mais, não se vende. E acaba que a gente fica sem material, né, para poder dar informação para nossos filhos. Agora, bem da verdade, a gente acabou de aprender que a frustração, o tédio, às vezes é bom. Não tem nada para ver e também não vai ver nada. Não tem que ficar vendo tudo o tempo todo. Você está entendendo? Não tem. A vida é assim, a vida é feita de momentos no vazio. Eu não tinha vídeo evangélico, não tinha brinquedo evangélico, não tinha brinquedo, inclusive queria ter uma bola para ganhar, mas eu brincava com o quê? Brincava com as latas que sobravam lá em casa, brincava com o pato de fósforo, eu estava no meu jeito. Acaba que a criatividade vai, né, ampliando por conta dessa questão. Se você tem condição de dar, dê o melhor, claro. Mas às vezes, porque a gente sempre está dando muito, a gente torna o nosso filho mal adaptado às desventuras, porque nem sempre a vida vai dar tudo para ele. Ok? Senhorão? Então vamos trabalhar nesse sentido, por favor. Não, porque essa geração hoje, a gente cresceu pela televisão e a gente tinha que esperar a hora do desenho. Né? A hora do desenho era aquela hora que passava o teu desenho que você gostava, você tinha aquela hora. Se você perdesse, já era. Ainda tinha um monte de comercial no meio do caminho, você tinha que ficar lá assistindo ainda, no meio do desenho, no meio do filme que você queria ver. Eles não lidam mais com televisão quase, canais, né? Pelo menos os meus, acho que a maioria de vocês também não assiste, mas canal aberto nem pensar que só tem. Canal fechado ainda tem aquele de desenho, mas passa desenho o dia todo. Passa os programas deles várias vezes por dia. Mas hoje é a internet, a Netflix, que eles assistem, que é YouTube, né? Que o YouTuber lá está lançando vídeo o tempo todo. Então essa geração, ela tem essa tendência de querer tudo para ontem, de querer tudo o tempo todo, na hora que eles querem, ficarem assistindo, e a gente tem que. É uma realidade que
que a gente está aprendendo a lidar com ela, que a gente não sabe como que vai ser no futuro, né? Então, até essa questão da visão mesmo está sendo muito afetada. Eu digo para vocês que eu levei um puxão de orelha da oftalmologista, porque esse negócio de tablet, de celular, isso vai, na fase de crescimento ocular, isso vai fazendo com que o olho cresça mais do que deve. E eles vão ficando com graus de miopia que crescem assim anualmente. Quando chegarem na adolescência, podem estar com 10, 15 graus de miopia, sem contar os problemas que podem decorrer disso. Isso é uma epidemia mundial, já está acontecendo, tá, gente? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração e pensar em dizer não mesmo, não é a hora é tantas horas por dia, de tal hora a tal hora, esse momento. E depois vai olhar para a parede, vai ler, vai brincar, vai fazer o que você quiser fazer. Né? É isso que a gente tem que. E a questão do brinquedo é você explicar, né? Explicar por que não, o que é aquilo, o que significa, e deixar, às vezes, eu falava para o Estevão, eu explicava para ele, olha, isso significa isso quer dizer isso. Você quer uma coisa assim? Ele não falava não. Né? Agora a gente tem que saber explicar, porque às vezes a gente não sabe nem por quê, né? Não sabe nem de onde que está vindo aqui a história, né? Muito cuidado para a gente não ser muito exageradamente místico. Para não mistificar demais, porque também a criança vai ficar com medo, né? A gente não quer colocar medo na criança. A gente vai explicar a origem daquele brinquedo, a origem ruim, perversa, direta, não indireta, ok? Não intrínseca, mas direta, ligada àquele fato. E tem que pesquisar também, né? Porque muitas vezes o pessoal fala cada coisa que não tem nada a ver. Aí você vai pesquisar, igual eu não lembro mais o que foi, mas era um negócio que o Abraão gostava e que aí eu dei, aí ele tinha acho que um chinelo, nem lembro mais qual desenho que era na época. Era quando ele estava mais novinho. Aí a minha cunhada Aline falou assim, pelo amor de Deus, isso aí, não sei o quê. Eu falei assim, aí eu falei, aí ela falou uma história, eu lembro que eu pesquisei, não lembro direito, gente, eu não lembro mais qual que brinquedo que era. Mas aí eu pesquisei e falei assim, não tem nada a ver isso. Hello Kitty, que fala que era sem boca, negócio de câncer. Aí eu fui pesquisar que não tinha nada a ver. Aí eu falei assim, gente, tem que pesquisar para ver se é isso mesmo. Porque às vezes a pessoa fica enfeitando uma história e não é. Gente, assim, like, né? Elas colocam essas coisas místicas que atraem muita gente. Então, colocam muitas vezes mentira, invenções, não tem nada. Eu acho que o problema não é o implícito. Então, eu sempre ensino isso. O problema não é o que está implícito, o problema é o que está explícito. O que está explícito? Explícito é aquilo que está mesmo descaradamente falando. O implícito, o escondido, não faz mal para a tua criança que está protegida pelo Senhor. Agora, o que é explícito, o que está muito claro, você está vendo ali aquele programa que está transmitindo um valor anticristão, está muito claro. Então, se está claro, você deve controlar aquilo porque está muito claro. Ok? Pastor, a questão do educar aí também, eu acho que há uma falha assim. Por que eu não devo botar o dedo na tomada? Não simplesmente dizer assim, não coloca o dedo na tomada, mas se você colocar o dedo na tomada, você vai tomar um choque. E às vezes você fica aquele vácuo, aquele vazio, você não explica o porquê das coisas. Então algumas coisas eu não consigo fazer porque é claro, lá de trás a pessoa não tinha informação. Tipo assim, por que eu não devo fazer isso? Simplesmente tinha um não. Tipo assim, não faça. Mas não se explicava o porquê não se deveria fazer. Eu acho que assim, depois a gente cresce e...